De Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 6. As senhoras de Longbourn em breve visitaram as de Netherfield, que, conforme a etiqueta, retribuíram-lhes a visita. A afabilidade de Miss Bennet continuava cativando tanto Mrs. Hurst como Miss Bingley, que, embora julgassem que a mãe era insuportável e as irmãs mais novas indignas de menção, exprimiram em relação às duas mais velhas desejo de um conhecimento mais íntimo entre elas. Jane, naturalmente, ficou extremamente sensibilizada, mas Elizabeth, que as via tratando tudo e todos com a mesma altivez, inclusive sua irmã, decididamente não simpatizava com elas. Aliás, a consideração que elas manifestavam por Jane, se de consideração se tratava, só valia enquanto resultante da influência inspirada pela admiração do irmão. Este, na verdade, não escondia quanto a admirava, como a todos era dado ver, sempre que se encontravam. Mas Elizabeth via igualmente como a irmã cedia à preferência que em seu espírito alimentara desde o primeiro dia em que o vira, caminhando a passos largos para o amor. Contudo, era com prazer que considerava a impossibilidade de tal fato se tornar do domínio público, uma vez que Jane, aliando a uma poderosa força de sentimentos, uma serenidade de temperamento e um controle perfeito nos modos, nunca permitiria alguma suspeita impertinente. E isso o disse a Miss Lucas. Talvez seja agradável para uma pessoa, replicou Charlotte, ser capaz de, em tais casos, iludir o público. Contudo, essa mesma reserva pode, por vezes, tornar-se uma desvantagem. Se uma mulher é igualmente hábil em esconder sua afeição do objeto que a motiva, ela arrisca-se a perder a oportunidade de o cativar. E, nesse caso, de pouco consolo lhe servirá saber que os outros permanecem na mesma ignorância. Na maioria dos afetos, a gratidão ou a vaidade ocupam um lugar tão eminente que se torna perigoso ignorá-los. Todos podemos começar espontaneamente uma preferência. É coisa muito natural, mas poucos são aqueles que enveredam pelo amor sem alguma espécie de encorajamento. Em 9 de cada 10 casos, seria preferível uma mulher mostrar mais afeição do que aquela que ela realmente sente. Bingley, sem dúvida, gosta de tua irmã, mas pode perfeitamente não ir mais além se ela não lhe der uma ajuda. Mas ela ajuda-o tanto quanto a sua natureza lhe o permite. Se eu própria vislumbro os sentimentos que ela nutre por ele, ele é um pateta em não descobrir também. Lembra-te, Elisa, de que ele não conhece tão bem como tu a natureza de Jane. Mas se uma mulher gosta de um homem e não faz nada para o esconder, ele tem de acabar por o descobrir. Talvez isso acabe por acontecer, se ele estiver junto dela o suficiente. Ora, embora Bingley e Jane se encontrem com frequência, nunca é durante muito tempo, e como quando se vêem é sempre no meio de muita gente, é impossível a eles aproveitar todos os momentos para conversarem um com o outro. Jane deveria, assim,
aproveitar ao máximo a escassa meia hora em que ela detém a atenção dele. Quando finalmente estiver segura do amor dele, terá todo o tempo para, por sua vez, apaixonar-se como ela bem o entender. Tudo isso está muito certo, replicou Elizabeth. Para aqueles casos em que o que prevalece é o desejo de bem casar, e se um dia me resolver a arranjar um marido rico, ou simplesmente um marido, creio que adotarei o teu sistema. Mas não é este o caso de Jane. Ela não persegue um objetivo. No ponto em que as coisas estão, ela não pode sequer estar certa da natureza de seus próprios sentimentos, quanto mais de sua sensatez. Conhece-o apenas há 15 dias. Dançou 2 vezes com ele em Meryton. Viu-o uma manhã em casa dele e, desde aí, jantou 4 vezes em sua companhia. Como podes ver, não é o suficiente para ela se familiarizar com a maneira dele de ser. Claro que não, do modo como tu apresentas as coisas. Se ela tivesse se limitado a jantar com ele, poderia apenas saber se ele tem bom apetite. Mas não te podes esquecer que passaram 4 serões juntos, e 4 serões podem levar muito longe. Sim, esses 4 serões deram-lhes a possibilidade de se certificarem que ambos gostavam mais do Venton que do jogo do comércio. Mas, com respeito a qualquer outra característica essencial, não acredito que lhes tenha servido de muito. Bom, disse Charlotte, é com todo o coração que desejo um bom êxito a Jane. E se ela se casasse com ele amanhã, eu diria que as probabilidades de ser feliz seriam tantas quantas aquelas que se lhe ofereceriam após ela ter passado 12 meses estudando o caráter dele. A felicidade no casamento é uma questão de sorte. Por mais profundo que seja o conhecimento mútuo ou identidade entre as partes interessadas antes do enlace, em nada contribui para a felicidade. Há sempre, depois, uma disparidade de feitios suficiente para lhes assegurar a cada um sua dose de amargura. E, sendo assim, quanto menos se conhecerem os defeitos daquele com quem se vai passar o resto da vida, tanto melhor será. Tu divertes-me, Charlotte, mas nada disso é lógico. Tu própria reconheces sua impraticabilidade e que, no teu caso, nunca agirias assim. Ocupada em observar as atenções de Mr. Bingley para com sua irmã, Elizabeth estava longe de suspeitar que ela própria se tornara em um objeto de certo interesse aos olhos do amigo. Mr. Darcy, a princípio, fora quase com relutância que lhe admitira uma certa beleza. No baile, olhara para ela sem admiração, e na vez seguinte olhou-a apenas para a criticar. Porém, ainda mal ele se certificara a si e aos amigos da quase inexistência de um traço bonito naquele rosto, quando começou a achá-la invulgarmente inteligente pela bonita expressão de seus olhos pretos. A esta descoberta sucederam-se outras igualmente desconcertantes. Embora seu olho crítico tivesse detectado mais de uma falha de simetria perfeita na forma de seu corpo,
era forçado a reconhecer-lhe uma figura pura e agradável. E, apesar de considerar seus modos muito aquém do modo elegante, cativaram-no por sua graciosidade simples. De nada disso ela se apercebia. Para ela, ele não passava de um homem antipático, um homem que não a achara suficientemente atraente para dançar. Ele começou a sentir em si o desejo de a conhecer melhor e, como primeiro passo para conversar com ela, passou a assistir às conversas dela com os outros. Tal atitude chamou a atenção de Elizabeth. Encontravam-se eles, então, na casa de Sir William Lucas, onde se reunia um numeroso grupo de pessoas. Que pretenderá Mr. Darcy? Disse ela a Charlotte, ao escutar minha conversa com o Coronel Forster. É essa uma pergunta a que só Mr. Darcy poderá responder. Mas se ele o torna a fazer, garanto-te que lhe direi na cara que sei bem o que pretende. Ele tem uma maneira de olhar bastante irônica e, se não começo a lhe mostrar minha insolência, em breve ficarei aterrorizada por ele. Como nesse preciso momento ele se dirigia para elas, embora sem mostrar qualquer intenção de abrir a boca, Miss Lucas incitou a amiga a falar-lhe no assunto, com o que Elizabeth, sentindo a provocação, voltou-se para ele e disse-lhe: O senhor não acha, Mr. Darcy, que me exprimi invulgarmente bem quando há pouco atormentava o Coronel Forster para nos dar um baile em Meryton? Com grande energia, mas esse é um assunto que torna qualquer senhora enérgica. O senhor é severo para conosco. Em breve será a sua vez de ser atormentada, disse Miss Lucas. Vou abrir o piano, Elisa, e sabes perfeitamente o que se segue. És muito estranha criatura para ser amiga de alguém, sempre fazendo-me tocar e cantar na frente de todos. Se minha vaidade fosse voltada para a música, serias inestimável. Mas, como não é o caso, preferia não me evidenciar perante aqueles que devem estar habituados a executantes do mais alto gabarito. Contudo, como Miss Lucas insistisse, ela acrescentou: Muito bem, se assim tem de ser, o seja. E disse, olhando com um ar sério para Mr. Darcy: Há um velho ditado que todos nós conhecemos e que diz: guarda o teu fôlego para resfriares o caldo, e eu guardarei o meu para entoar minha canção. A atuação de Elizabeth foi agradável, embora de modo algum excelente. Depois de uma canção ou duas, e antes que pudesse responder à insistência das várias pessoas para ela cantar de novo, o lugar ao piano foi avidamente ocupado por sua irmã Mary, que, em consequência de sua falta de atrativos, aplicara-se na árdua aquisição de conhecimentos e dotes, vivendo na ânsia constante de os exibir. Mary não tinha nem talento nem gosto, e, embora a vaidade lhe tivesse dado perseverança, emprestara-lhe também um tal ar de superioridade e pedantismo nos modos que, por si só,
prejudicaria um grau de perfeição mais elevado que o que ela atingira. Elizabeth, que não tocava tanto como a irmã, prendera muito mais a atenção. Mary, após um longo concerto e como paga de todo o elogio e gratidão, atacou alegremente áreas escocesas e irlandesas a pedido das irmãs mais novas, que com algumas das jovens Lucas e assistidas por 2 ou 3 oficiais, formaram um pequeno grupo de dança em uma das extremidades do salão. Perto deles encontrava-se Mr. Darcy, criticando-os intimamente por tal modo de passar a noite, em detrimento de toda e qualquer espécie de conversa, e tão embrenhado estava em seus pensamentos que não deu pela presença junto de si de Sir William Lucas, senão quando este lhe disse: "Que encantador divertimento este para os jovens, Mr. Darcy! Não há nada como a dança. No fundo, considero-a até um dos principais requintes das sociedades cultas." "Perfeitamente de acordo, meu senhor. E tem também a vantagem de estar em voga entre as sociedades menos cultas do mundo. Qualquer selvagem sabe dançar." Sir William apenas sorriu. "Seu amigo dança maravilhosamente?" continuou ele após uma pausa, ao ver Bingley juntar-se ao grupo. "E não duvido de que até o senhor seja um adepto de tal arte, Mr. Darcy." "Viu-me dançar em Meryton, creio eu." "Sim, de fato, e não foi sem um certo prazer que eu fiz." "Dança com frequência em St. James?" "Nunca, Sir Williams." "Não acha que seria um ato lisonjeador para com tal local?" "É essa uma homenagem que, sempre que posso, evito fazer a um local, seja ele qual for." "Tem uma casa na capital, segundo deduzi?" Mr. Darcy curvou-se em sinal de assentimento. "Tive em tempos a intenção de me fixar na capital também, pois tenho uma predileção pela alta sociedade. Mas não tinha certeza de que Lady Lucas se desse bem com os ares de Londres." Fez uma pausa na esperança de uma resposta, mas seu companheiro não estava disposto a dar-lhe. E como nesse momento Elizabeth passava por eles, ocorreu-lhe de súbito a ideia de um gesto deveras galanteador, e chamou-a. "Querida Elisa, por que não dança? Mr. Darcy, permita-me que lhe apresente esta jovem senhora como um par desejável. Não se recusará a dançar, creio eu, perante tanta beleza." E pegando na mão dela, deu-a a Mr. Darcy, o qual, apesar de extremamente surpreendido, fez menção de pegá-la, quando Elizabeth, de pronto, a retirou e, com uma certa agitação, disse para Sir William: "Sir Williams, não tenho nenhuma intenção de dançar. Peço-lhe que não pense que passei por aqui apenas em busca de um par." Mr. Darcy, compenetrado e correto, pediu-lhe que lhe desse a honra de dançar, mas em vão. Elizabeth estava decidida e nem Sir William a conseguiu persuadir do contrário.
Tem uma maneira tão bonita de dançar, Miss Elisa, que é cruel de sua parte negar-me a felicidade de a apreciar. E embora este cavalheiro, de um modo geral, despreze tal divertimento, tenho a certeza de que não se oporá a entreter-nos durante uma escassa meia hora. Mr. Darcy é de uma delicadeza sem limites, disse Elizabeth, sorrindo. É-o de fato, mas tendo em vista o incentivo, querida Miss Elisa, não nos podemos admirar de sua condescendência, pois quem recusaria tal par? Elizabeth deitou um olhar malicioso e afastou-se. Sua resistência não feriu o cavalheiro. Estava ele precisamente pensando nela quando foi abordado por Miss Bingley. Penso adivinhar qual o assunto de meditação tão profunda. Creio bem que não. Está pensando que insuportável seria ter de passar mais de uma noite assim, com tal gente, e na verdade estou plenamente de acordo com o senhor. Nunca me senti tão aborrecida. A insipidez e não obstante a algazarra, a nulidade e não obstante a presunção de toda essa gente. O que eu não daria para ouvir censurá-los? Está redondamente enganada, asseguro-lhe. Pensava em coisas bem mais agradáveis. Pensava, por exemplo, no imenso prazer que um par de lindos olhos no rosto de uma mulher bonita podem nos dar. Miss Bingley, imediatamente fixando os olhos no rosto dele, desejou saber a que senhora se devia a honra de lhe inspirar tais reflexões. Mr. Darcy, intrépido, replicou: Miss Elizabeth Bennet. Miss Elizabeth Bennet, repetiu Miss Bingley. Estou de veras espantada. Desde quando ocupa ela o lugar de favorita? E diga-me quando devo felicitar? Era exatamente a pergunta que esperava que me fizesse. A imaginação de uma senhora é de uma rapidez fantástica. É um instante enquanto salta de admiração para o amor e de amor para matrimônio. Sabia que faria a gracinha de me felicitar. Bem, se é com tal seriedade que encaro o assunto, considerá-lo-ei definitivamente arrumado. Terá, na verdade, uma sogra encantadora e, naturalmente, ela passará a vida em Pemberley. Ele escutou-a em uma indiferença total e durante tanto tempo quanto ela lhe aprouve alongar-se sobre o assunto. E com essa sua tranquilidade a convencesse de que nada estava perdido. Miss Bingley deu livre curso à sua ironia. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!